Muito boa tarde, eu tô aqui com uma fera absoluta que eu tava muito ansioso pra falar com você. Falei, cara, assim, a mulher tem mais títulos do que eu consigo contar. Eu vou nem arriscar a falar, vou jogar pra você. Tô aqui com a Karina Santos, faixa preta de Jiu-Jitsu, campeã mundial, Master 1, formada em Educação Física, personal trainer, casada, mãe, ainda professora e um monte de coisa que mais você faz aí. Muito bem-vinda, Karina. Obrigada. Por favor, fala um pouquinho desse repertório gigantesco de títulos que você tem. Ai, vamos lá. Jiu-jitsu começou na minha vida, não foi ano passado, né? Fazem 16 anos que eu pratico jiu-jitsu. Eu tenho 10 anos só de faixa preta, Caraca. né? Então, é muita experiência, digamos, desde a Copa Kaiser, que é aqueles campeonatinho pequenininho, até o título mundial, né? Que é o tão sonhado, almejado título mundial. Mas, engraçado, eu só tenho um título mundial, que foi na Master, né? Como campeã. E que demorou 15 anos pra eu ganhar esse título mundial. Caramba. Mas não foram todos os anos que eu tentei também, né? Eu não tive tantas oportunidades, assim, de estar disputando o mundial. Eu fui 3 vezes pro mundial. Todos eles eu subi no pódio, né? Eu tenho 2 vice, um na faixa marrom e um na faixa preta. E aí, de Master, me consagrei campeã mundial absoluta. Caramba, parabéns. Assim, eu acompanho essa história desde que eu entrei na Almeida Jiu-Jitsu, né? A gente faz, o Luiz tá ali na técnica, a gente faz a Almeida, pra quem não conhece, busca, dá um Google aí, Almeida Jiu-Jitsu, é uma das academias mais conceituadas do Brasil. Quando você vai falar de Almeida, assim... E do mundo. E do mundo, né? Tem até em Dubai Almeida, né? Tem tudo quanto é canto. América do Sul. América do Sul, legal. Enfim, eu acompanho bastante, assim, tudo que acontece, porque sempre você está trazendo uma medalha lá. Eu cansei de falar parabéns pra você. Tem gente que já nem fala, mas mais uma, cara. Tipo isso. Mas me fala aí, como que você conheceu o Jiu-Jitsu há 16 anos atrás? Tá, o jiu-jitsu, eu conheci, assim, o meu primeiro contato foi quando eu dava aula numa academia, eu era estagiária de ginástica, musculação, e aí tinha modalidade jiu-jitsu na mesma academia. Mas eu jamais imaginei naquele momento que um dia eu colocaria o kimono, né? Porque era bem engraçado. Eu dava aula de ginástica numa sala e na sala do lado acontecia aula de jiu-jitsu. Naquela época, a galera não tinha igual hoje, assim, 3, 4 kimonos pra poder treinar. O tatame não é igual hoje, que tem uma lona pra deixar mais higiênico. Então era aqueles tatames você tinha que ficar pondo, tirando. Aquilo ali acumula muita bactéria. Era uma sala pequena, às vezes com 20, 30 alunos. Meu, naquela salinha só tinha homem, não tinha mulheres treinando. E o professor ainda fechava assim a porta, Nossa. fechava as janelas, desligava o ventilador. E aí, quando eu tava dando aula, eles abriam a porta, vinha um cheiro Meu Deus que do vocês céu. não fazem ideia. E aquele monte de homem assim suando, cara de doido. Eu falava assim, jamais eu vou fazer isso na minha vida. O suor desses caras em cima de mim, mas nunca. E aí passou algum tempinho, passou acho que uns 2 anos depois disso, meu pai veio a falecer. Né? Eu tava na faculdade ainda, né, de educação física, 2º ano, se eu não me engano. Terceiro, tava indo pro 3º ano de faculdade. E aí meu pai veio a falecer, eu engordei quase 30 quilos em 2 meses. Tive depressão, síndrome do pânico, crises de ansiedade, larguei o meu emprego, comecei a fazer natação, dar aula de natação, virei estagiária. Longe de onde eu morava, né? Eu morava em Osasco e eu tinha que dar aula na aldeia da Serra. Nossa. Porém, eu pegava carona com o mestre de jiu-jitsu, que é o mesmo mestre que dava aula nessa primeira academia que eu fui estagiária. Era uma outra unidade deles, que eles tinham lá, então ele dava aula nessas 2 academias. Então, 2 vezes por semana eu aproveitava que ele ia pra lá e eu aguardava a carona dele. E aí ele viu como eu tinha mudado muito, né, depois da depressão, que eu era modelo na época que eu conheci ele. E aí, de repente, eu tava quase obesa, né? Ele falou assim, cara, ele nem percebia ainda a parte da depressão, ele nem sabia disso. Só pra me ajudar, assim, na questão de perca de peso mesmo, né? Ele falou, meu, vamos lá, faz um treino, tal. Eu falei,
tem nada a perder. Tô aqui 1 hora olhando pra tua cara, dando aula. Vamos tentar, né? Eu não queria mais ver musculação na minha frente. Eu já ficava o dia inteiro dentro da piscina dando aula. Então, não queria também nadar como atividade física. Eu falei, tá bom, vamos fazer. Fiz a primeira aula, quase morri. No aquecimento. Eu sei bem como foi isso. Quase morri no aquecimento. Mas fiz, por lá, eu falei, vou fazer até o final isso daqui. E só homem. Porém, como era na Aldeia da Serra, não tinha tanta gente. Acho que na época tinha uns, sei lá, uns 5, 6 alunos, né? Uns 3 graduados, o resto tudo faixa branca. Aí chegou na hora dos rolas. Não me falaram que tinha que dar 3 tapinhas. Então eu cumprimentei o menino que era faixa roxa de jiu-jitsu, boladinha assim, meio malinha, sabe? Playboy. Aí ele pegou, cumprimentou, deu 3 segundos, eu pisquei, ele tava quase me apagando no mata-leão em pé. Nossa. Aí eu não sabia que tinha que bater. Aí o professor viu, aí não, solta ela. Aí beleza, eu falei assim, eu vou voltar aqui, eu vou treinar até eu bater nesse filho da puta. Eu falei assim, eu não aceito apanhar de homem. Eu não aceito isso na minha vida. Eu vou bater nesse cara. Pergunta se eu bati nele. Bateu. Nunca mais eu vi ele na minha vida. Sério? Estou à procura. Coitado. Cara, faixa roxa, seja lá quem for. Continuo treinando ainda pra Fuja. bater nele. Seja lá qual for você agora, fuja, porque se essa mulher te pegar, meu Deus do céu. Nunca mais eu vi o cara. Eu lembro que ele era faixa roxa, não faço ideia do nome dele, não faço ideia de quem que é ele. Mas se um dia eu trombar, é capaz de eu reconhecer. Coitado dele. Coitado dele. E nunca mais parei de treinar jiu-jitsu. Tive vários altos, baixos, cirurgia, né, gestação. Tive algumas pausas necessárias. Mas assim, eu não imagino a minha vida sem o jiu-jitsu. Eu falo que a minha terapia me salvou da depressão, me salvou das crises de pânico, de ansiedade. Perdi meu peso, encontrei a minha família. Minha família vive do jiu-jitsu, é o que eu pago as contas através do jiu-jitsu. Naquela época, você nem imaginaria que uma academia podia ter tanto sucesso assim. As pessoas, os professores de jiu-jitsu davam aula de jiu-jitsu e mais uns 2, 3 empregos. Caramba. Né? E bom, quando você começou no Gil, as coisas eram totalmente diferentes do que são hoje. Hoje está totalmente difundido, existe todo um critério. E uma coisa que é legal na Almeida, né, é que existem algumas regras de respeito. Por exemplo, na Almeida você não treina sem hash guard, né, os homens no caso. Existem, não que seja desrespeitoso, não quero criticar quem faça, mas eu acho uma vantagem, acho uma coisa muito positiva, algumas regras que tem lá. Por exemplo, homem, a gente tem hash guard para treinar, a gente não treina sem camiseta. Por questão de respeito. Não só homem, como as meninas também. Também, né? Claro, as meninas também. Por exemplo, a mulher te chama os caras para rolar caso ela deseje fazer isso, né? A preferência delas. E os homens não fazem isso com elas. Então, assim, existe todo um critério que é muito bacana. Eu acho que isso foi construído depois de muito tempo de jiu-jitsu, né? Quando você começou, como você falou, você lutou com um cara que quase te apagou, sem critério nenhum, um cara faixa roxa, né? Você já vivenciou muitas situações como essa, acredito eu, sim. né? Você lembra de alguma específica que você pode destacar, que você falou, pô, isso aqui pode ser diferente, na minha academia vai ser diferente? Eu acho que essa questão, principalmente do tratar as mulheres, né? Eu já presenciei muitas cenas de assédios durante treino de homens, né? Caramba. Que eu me recorde, assim, eu devo ter passado por 1 ou 2 situações, né? Da pessoa, por exemplo, sei lá, tá nas suas costas e te dá um cheiro no pescoço, tá em alguma posição ali, né, que a olhos de quem vê de fora é uma situação que pode ser inconveniente e é engraçado porque nós mulheres percebemos quando a pessoa tá sendo inconveniente e quando não tá, quando tá faltando respeito e quando não tá, a gente percebe. Entendi. É diferente. Imagina. Então é uma coisa assim que eu via muito, porém hoje eu já não vejo mais, a gente fala mais sobre o assunto e talvez seja até por isso que hoje tem muito mais mulheres dentro do tatame do que naquela época, né? Quando eu comecei era um ambiente 100% masculino. 99%. Acho que cada academia tinha uma mulher que treinava, verdade. entendeu? Era raro você encontrar. Então, mas eu até entendo, porque era um ambiente masculino. A gente estava entrando, então precisava desse tempo de adaptação, né?
para se adequarem às novas praticantes de jiu-jitsu, né? Eu acho que foi até necessário, não digo necessário porque não é necessário, mas iria passar de qualquer jeito, né? Como em qualquer esporte que é predominantemente masculino. Homens falam besteira, homens agem de uma forma e às vezes não tem noção do que tá fazendo, às vezes só tá reproduzindo, né? Reproduzindo o que fizeram. Verdade. Tá vendo, por exemplo, o professor fazendo, ele vai lá e faz igual, né? E uma coisa assim, quando eu conheci o Diogo, a gente sempre conversou sobre isso, né? E ele sempre falava assim, o ambiente da minha academia sempre vai ser um ambiente de família. É o ambiente que eu quero criar os meus filhos. É o ambiente que eu quero que a minha filha esteja. E a gente nem imaginava que ia ter filhos um dia, eu queria casar. E ele sempre pontua isso. O meu tatame vai ser um ambiente familiar. E é engraçado, como a gente percebe que aquele ambiente realmente é familiar? Vendo mulheres dentro do tatame. Total. Se a academia que você está indo treinar jiu-jitsu, ela tem mulheres, bastante mulheres, pode ter certeza que aquele ambiente vai ser seguro para você. Porque a mulher, ela percebe quando o ambiente não é seguro e ela não volta. Verdade. Ela não volta. Eu, pelo menos, não voltaria. Cara, assim, eu sou o pai mais coruja que você pode imaginar, né? Sou hiper coruja. E quando eu conheci a Almeida, a nossa academia, a primeira coisa que eu fiz foi levar minha filha. É. Porque eu tinha certeza, e assim, ela treinou com a gente, agora ela saiu por conta da faculdade, mas ela tá querendo voltar de algum jeito, né? Mas ela nunca me falou absolutamente nada fora do normal, sabe? Sempre fui muito respeitoso, eu sempre acompanhei os treinos, então foi maravilhoso. E tem muitas mulheres que elas ainda não despertaram que o jiu-jitsu, além de ser um baita exercício, né, que ajuda o físico, o psicológico, é uma defesa, é uma forma de você estar salva, né? Até eu tava, esses tempos aí eu entrei no motoclube e a gente tava conversando, porque na área do motoclube tem um setor só de quem treina, né? Você tem um negocinho diferente no colete. Inclusive vou pegar o meu. E eles falaram, cara, o jiu-jitsu fala assim, jiu-jitsu é um inferno. Só bate em jiu-jiteiro quem faz jiu-jitsu. Isso é verdade. Pra mulher é uma defesa extremamente eficiente, né, Karina? Sim. Eu já precisei, inclusive, não só pra mim, mas pra ajudar outras mulheres que estavam precisando no momento, né? Tem umas 4, 5 recordações aí de ter precisado utilizar o jiu-jitsu como arma de defesa pessoal, entrar em atrito. Caramba. Porém, o jiu-jitsu, ele não te ajuda e não te ensina só nos golpes a se defender, né? Ele te dá uma visão muito mais ampla pra você nem se colocar em situações de risco. Ou até mesmo antecipar uma situação de risco e já sair, já se proteger, sem precisar entrar em atrito. Né? Você, por exemplo, a gente tá treinando jiu-jitsu ali. Tem às vezes 20 pessoas rolando ao mesmo tempo. Se você prestar atenção só na sua luta, você vai se machucar ou machucar alguém que tá à sua volta. Então isso já te faz ter uma visão de tudo que tá acontecendo. Quem tá tomando golpe do lado, o que tá fazendo, o que não tá. E isso você leva pro dia a dia. Então, hoje eu me posiciono totalmente diferente. Quando eu entro num trem, eu já vejo onde me posicionar e como me posicionar para já evitar alguns comportamentos inadequados que eu não quero que aconteça comigo. Isso já é uma forma de eu me proteger. Eu ir para uma balada e já me posicionar também numa situação que eu vejo uma saída de emergência, vejo segurança, vejo onde eu posso sair, onde que é o banheiro, se tem alguém atrás de mim, se não tem. Então, eu já me posiciono de uma forma diferente. No meu trabalho, né? Você fica muito mais atento a várias situações para você nem precisar entrar em atrito. E na rua, então, nem se fale, né? Você fica assim, ó, você tá sempre observando tudo que tá acontecendo, você fica atento a todos os sinais, a todos os comportamentos da pessoa. Isso é uma forma também de autodefesa e que o jiu-jitsu vai trazer isso com certeza. Cara, total. E ó, digo mais, pra mulher, né, eu sempre falo que as meninas às vezes querem, quero fazer Muay Thai pra me defender. Cara, você não vai se defender fazendo Muay Thai, a não ser que você seja uma lutadora profissional. E olhe lá. Por que eu digo isso? Normalmente a gente, mulher, vai se defender de quem? De homem. De homem. Eu, por mais que eu seja uma lutadora profissional, aguente porrada, se um cara me der um soco ou uma bica, eu vou apagar. Eu vou apagar.
Não tem como comparar, por mais que eu seja forte e tudo mais, não tem como comparar a força de um homem com a força de uma mulher. Então, na hora do vamos ver, você acha que eu vou trocar porrada? Eu não vou, eu vou querer imobilizar aquela pessoa, eu vou querer apagar ela para poder sair da situação, entendeu? Então, pra mulher, o jiu-jitsu é a melhor ferramenta como defesa pessoal. Não é o boxe, não é o Muay Thai, não é o Krav Maga. Krav Maga ainda vai que tem bastante coisa do jiu-jitsu dentro do Krav Maga, né? O Krav Maga, querendo ou não, é quase um MMA. Os caras pegam de várias modalidades. Mas o boxe pra defesa pessoal, o Muay Thai pra defesa pessoal, desculpa, vocês não vão se defender, meninas. Pros caras, beleza, mas pra mulher, esquece. É jiu-jitsu. Caraca, que legal. Uma visão muito legal. É bem isso. Bom, Karina, voltando um pouquinho lá no passado. Aí você começou a treinar, né? Saiu da situação de depressão, melhorou a questão do corpo. Em que momento você falou, pô, vou competir? Porque quem treina sabe. Quando você vai pisar numa competição, você gela dos pés à cabeça. Eu que sou faixa branca, né? Tô lutando pra chegar na azul. Como que você em algum momento passou por isso? Como que foi na sua carreira aí de atleta falar, vou competir? Tá. 4 meses de treino. Nossa! E foi muito louco. Foi assim, ó. O professor perguntou assim, ó. Vai acontecer o Campeonato Paulista daqui tantos dias. Você vai. Caraca! É simples assim. Olhei pra cara dele, você acha que dá? Ele acha sim, você vai. Eu, tá bom, então. Fui lá, me inscrevi, participei do Campeonato Paulista, mas eu não fazia ideia da dimensão que é um Campeonato Paulista. Naquela época eu não fazia ideia, porque não tinha as redes sociais, né? Essas coisas pra você ficar olhando. No máximo ali um Orkut na época. Não tinha os vídeos do YouTube, nada disso. Mas aí eu fiz a besteira ainda de olhar a minha adversária. Só tinha uma luta pra fazer, né? Na época não tinha tantas meninas, né? E eles juntavam ainda. Então eu lutei com uma menina colorida. Acho que ela era faixa azul, se eu não me engano. Então eles juntavam, né? Você com 4 meses de Gil? 4 meses de Gil, eu fui lutar com uma faixa azul. Aí eu caí na besteira, né? De viver, eu falei, eu vou tomar um pau dessa menina. Eu não sei nem as regras, eu não sei pontuação. Eu não sabia nada. Era instinto total. E na época, não é igual hoje, que tem uma televisãozinha com um placarzinho, o nome da pessoa, o tempo rolando. Era um negócio assim de papel que eles rodavam assim. Eu não fazia ideia do que é aquilo. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu não sabia se eu tava ganhando, se eu tava perdendo. Caraca. Eu só lembro de, na metade da luta, eu olhar assim pra cara do meu mestre e falar assim, eu não quero mais. Eu tava quase infartando, sabe? O coração a mil. Ele olhou assim, você tá ganhando, calma. Aí eu fiz assim, eu vou então continuar. Continuei, ganhei a luta. E foi assim, muito emocionante, nem por eu ter ganhado. Foi porque o meu vô estava lá. Ah, que legal. E o meu vô, o sonho dele era que alguém da família fizesse uma luta. Porque ele era faixa roxa de judô, né? Então ele sempre contava as mesmas histórias de judô e eu ficava encantada vendo. E aí quando eu falei pra ele que eu estava treinando e iria competir, ele falou assim, eu quero estar lá. E aí eu levei ele, eu tenho uma foto inclusive com ele assim, chorando, super emocionado, e é uma imagem assim que na minha cabeça foi igual ontem. E nesse dia eu senti muito a presença do meu pai também comigo. Nossa, né, que ele já havia falecido, então eu senti muito a presença ali do meu pai. E ali eu tomei a decisão de que eu falei, cara, eu quero fazer mais vezes isso. Eu quero começar a competir, mas não via eu como uma lutadora profissional. Nem imaginaria que poderia ter essa possibilidade um dia do jiu-jitsu feminino ser profissional, né? Não tinha referências, não tinha nada. Eu queria competir, eu queria sentir essa sensação de ser campeã novamente, de eu ter me superado mesmo num momento que eu não queria mais, que eu pensei em desistir, né? E eu vi e aí quando me falaram, Karina, acredita que vai, eu acreditei e fui até o final. Foi num momento que eu mais precisei na minha vida, que era saindo da depressão. Eu senti a presença do meu pai, então eu queria sentir tudo aquilo de novo. E todas as vezes que eu luto, é a mesma sensação.
Caramba. É a mesma sensação. Eu sempre sinto a presença do meu pai, sinto a presença do meu avô, sinto a presença da minha mãe, que estava lá torcendo pra mim também, e sempre que pode ela vai, e eu adoro quando ela vai. Então, competir pra mim, meu, eu lembro de tudo isso, tudo que passou, as pessoas, né, junto comigo. Então, é sempre muito emocionante pra mim estar competindo. Que legal, mano. Que legal. É, assim, é um mundo, né? É um mundo totalmente diferente. Pra quem tá vendo esse vídeo aqui e pensa, existe uma... Quando você começa a ver, eu falo disso porque eu vivenciei isso. Você tá no seu estado atual e pensar em se tornar um atleta, se pensar em começar alguma coisa, existe uma barreira que é a inércia. Você precisa sair da inércia, né? Uhum. Até ficou muito famosinha essa frase. Qual a faixa mais difícil de conseguir? É a faixa branca. É a faixa branca. Que é chegar do zero absoluto para alguma coisa. Exatamente. Né? É dar o primeiro passo, né? O primeiro passo. Pra mulher que tá vendo esse vídeo e fala, putz, eu queria isso. Qual que seria, assim, como quem começou lá atrás, você poderia falar, meu, vai por aqui, vai por ali. Qual conselho você daria pra essa pessoa? Primeiro, né, eu sempre dou esse conselho, né, para as meninas, que elas falam, muitas falam assim, eu até tenho vontade, mas eu acho que isso não é para mim. Aí eu falo assim, mas por que que não é para você? Se pergunte, né, por que que não é para você? A maioria, porque, suor, não sei o quê, não sei o quê. Cara, isso é de menos. Comparado ao tanto de benefício que você vai ter na sua vida, se você começar a treinar jiu-jitsu hoje, o suor, a agarração, isso é ridículo, né, comparando. Mas o primeiro passo, vai pesquisar as escolas, vai saber quem são os professores, vai saber se ela está matriculada, né, dentro de uma instituição importante como a Confederação Brasileira, a Federação Paulista, né? Procure referências. Hoje a gente tem a internet para ajudar a gente a ver isso, né? Quem são os de verdade, né? Então, quem é de mentira, rapidinho desaparece. Os de verdade estão aí trabalhando, né? Vai ser reconhecido, vai ter coisa sobre ele. Então sempre pesquise na internet, procure por lugares onde você vê que tem crianças, mulheres, né? Que daí você vai ver que é um ambiente que vai te acolher, vai te entender, vai te proteger. Você não vai estar solta aos lobos, né? Uhum. Então, isso acho que é o mais importante para a mulher, é ver esses pontos. Primeiro, a internet, para saber a reputação, e depois saber se tem família e mulheres. Show. Né? Que mulher traz outras mulheres, e onde tem família, pode ter certeza que tá a família inteira. É o verdade. pai, a criança, é a mãe, tá todo mundo ali. É verdade, é verdade. E assim, algumas pessoas ainda têm esse preconceito com jiu-jitsu, de é agarração, suor. Olha, eu falo por experiência. Quando você tá fazendo uma luta, a última coisa do planeta que você vai pensar é agarração e suor. O jiu-jitsu ele é um xadrez. Pra quem não conhece, é difícil até entender isso. Mas é um xadrez. Você treina para conhecer os golpes, os movimentos, e depois, quando você tá naquele momento de luta, você tem que raciocinar o que tá acontecendo. E tem que ser rápido. E tem que ser rápido. Porque... um segundo você já era. Não dá pra você ficar pensando em outra coisa ali. E é isso que a gente tava conversando aqui antes de entrar no ar. Ela falou assim, mudou sua vida? Eu falei, cara, mudou tudo. Porque quando eu faço qualquer outra coisa, a minha cabeça não para. Mas no Gil, é só o Gil, né? Karina, você considera que o Gil seja uma das terapias mais eficientes para tirar a pessoa de qualquer estado de depressão ou qualquer coisa do gênero? Com certeza, com certeza. E por experiência própria, né? Eu já trabalhava com musculação. Eu sou fã de todos os esportes, na verdade. Eu acho que o esporte muda a vida das pessoas, independente de qual. Mas claro que eu vou puxar a sardinha pro jiu-jitsu. O jiu-jitsu é sensacional. Por quê? Não é um esporte solitário, para começar. Verdade. Né? Então, uma pessoa que tá ali passando por uma situação de depressão ou algo parecido, ela não pode ficar sozinha. Ela precisa das pessoas. Né? Por mais que ela não fale o que ela está passando, só dela estar no social com outras pessoas com o mesmo objetivo, num ambiente que é gostoso, é agradável, é saudável, pode ter certeza que essa pessoa já vai elevar-se o nível dela de felicidade para outro patamar que ela até esquece que ela estava triste. Né? O jiu-jitsu, a gente se ajuda muito.
né? Verdade. Então, que nem a gente tava falando aqui no começo, é uma seita o jiu-jitsu, né? É quase isso. É quase isso, meu, é muito louco. E a gente se ajuda muito. Um exemplo, vai, Brumadinho. Meu, a gente fez uma arrecadação ano passado. Foi ano passado ou ano retrasado? Ano retrasado. Não, foi retrasado. Retrasado. Meu, tonelada. Tonelada. Vamos de caminhão. Então, assim, a galera se ajuda muito. A gente sempre tá fazendo trabalhos sociais, né? E ajudar o próximo faz bem pra gente também. Muito. Faz bem demais. Faz muito bem, né? É um ambiente que acolhe. É um ambiente que é para todos, é para criança. Meu, a gente tem a partir de 2 anos na nossa academia. Ah, com quantos anos pode pôr, gente? Se for uma escola séria, 2 anos. 2 anos, seu filho vai estar lá, é a baby class, né? Então, a partir de 2 anos, não tem idade para começar. Tem alunos de 70 anos, 80 anos competindo. Cara, que legal. Competindo na faixa preta, faixa roxa, faixa branca. Então, assim, não tem idade. Pode entrar que não vai ter nenhum problema. Você vai emagrecer, você vai fortalecer o seu coração, você vai ter um estilo de vida, né? Porque o jiu-jitsu é muito engraçado. Você fala assim, eu vou fazer 2 vezes por semana. Mas você vai ver, de repente, você tá fazendo 2 treinos por dia. É mais ou menos isso. Tá pagando aula particular, você começa a viver 24 horas de jiu-jitsu, ver jiu-jitsu em tudo. Você só fala de jiu-jitsu. Eu acho que isso vai até a faixa roxa, basicamente. Você 24 horas vai falar jiu-jitsu na sua vida. Muito legal. No meu Instagram você rola lá, só tem os golpes, as lutas, os negócios lá. Com todo o seu dinheiro, seu salário vai ser investido no jiu-jitsu, pelo menos até a faixa roxa. E é muito louco. Eu tô 15, 16 anos de jiu-jitsu, né? Às vezes dá, assim, lógico, uma empapuçadinha. Eu vou, tiro uma semaninha, dá aquela saudadezinha. Deixa eu voltar de novo. Da abstinência, né? Que às vezes tem muita... Eu já tenho muita lesão, porque é alto rendimento de qualquer esporte, né? Acho que até do bote. O alto rendimento deve estar da lesão. E aí, às vezes, eu tenho que tirar umas folguinhas para poder voltar para aguentar. E dentro dessa trajetória que você começou lá atrás e competiu 4 meses, você ganhou de uma faixa azul. Cara, é impressionante o negócio. Você tem algum ponto na trajetória que você fala, pô, nesse ponto eu faria diferente? Teve algum caso que você lembra e você fala, olha, eu fui por esse caminho, mas se com conhecimento e experiência que eu tenho hoje, que a gente sempre pensa assim, né? Eu faria diferente lá no passado. Nessa área de treino, você tem alguma coisa nesse ponto que você considera que poderia ser diferente? Olha, eu acho que se fosse hoje, né, no mundo como está o jiu-jitsu atualmente, eu teria largado as coisas antes e investido mais no jiu-jitsu. Caramba. É que na época não era como hoje em questão de oportunidades. Né? Eu acho que hoje a pessoa que começa no jiu-jitsu, ela tem muito mais oportunidades de viver 100% do jiu-jitsu do que quando eu comecei, né? Então, eu na época não tinha como abrir mão do meu trabalho, né? Tanto que meus amigos me zoam muito, assim, que meu dia tinha 30 horas. Nossa. De tanta coisa que eu fazia. Porque eu dava aula em 2 academias, fazia bico de final de semana numa consultoria de triatletas. Eu treinava musculação, fazia faculdade e eu treinava jiu-jitsu das 11 à meia-noite e meia. Dormia 4 horas por dia. Entendeu? E era assim. E foi assim até a minha faixa roxa. Até a minha faixa roxa. E aí, se fosse hoje, eu com certeza eu teria abrido mão de muito mais coisas para poder viver 100% do jiu-jitsu. Eu investiria. Uma coisa que me chamou muita atenção foi que, né, inclusive foi o start do seu jiu-jitsu. Você falou assim, pô, fui fazer um treino, um cara, faixa roxa, foi lá, que coitado dele se te encarar hoje, foi lá e quase me apagou. Aquilo me motivou de um jeito, falei, mano, vou catar esse cara. Aí você foi para um campeonato e foi lá, encarou e venceu. Mesmo sem saber nada, com medo. 4 meses? Diarreia, uns 15 dias antes. Como que e eu sei que aí a gente vai falar daqui a pouco sobre o seu campeonato Master, que você foi campeão mundial, mas como que pensa um campeão? Porque a impressão de fora que passa é que assim, você já tem certeza do que você vai fazer.
né? Como é que você construiu essa mentalidade? Como que um campeão pensa? Hoje em dia eu tenho essa mentalidade, né? Tipo assim, se eu me inscrever é porque eu sei que você é campeã, né? Hoje eu tenho isso porque eu sou 100%. Né? O atleta que tem mente de campeão, ele vai se dedicar 100% àquilo que ele quer. E é todos os dias, 24 horas por dia. Então são 7 vezes por semana, 365 dias no ano. Caramba. Se dedicando 100% para aquele objetivo de ser o campeão, até acontecer. Né? E eu acho que a diferença de um atleta para os meros mortais é a resiliência, né? É a persistência e resiliência. É você todo dia se abdicar, abrir mão de muitas coisas, né? Porque tem que abrir mão. Acho que para tudo na vida que você quer performar, né? Seja, sei lá, no amor, você quer performar como esposa, você quer performar como mãe, você quer performar como empresária, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Vai ter que abrir mão. E com o atleta é igual. E é engraçado porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu queria ser igual você, resiliente, persistente. Mas a pessoa é. O que ela faz? Eu tenho certeza que alguma coisa na área dela, da vida dela, ela faz alguma coisa com excelência. Tenho certeza disso. É só direcionar. É só direção, né? Então, acho que essa é a diferença dos atletas, né? E aí da mentalidade eu fui construindo aos poucos, são 15 anos, né? Apanhei muito, perdi muito. E aí você pegar e olhar o que eu tô errando, né? Buscar ajuda. Às vezes a gente quer caminhar com as nossas próprias pernas. Você pode até chegar? Pode, só que vai demorar muito mais. Né? Quando eu comecei, a gente não tinha as informações que a gente tem hoje. Não tinham preparadores físicos específicos do jiu-jitsu. Quando eu fui começar a me especializar como preparadora física do jiu-jitsu, não achava curso nenhum, ninguém que falava sobre. Então eu fui buscar no MMA, no judô, no boxe, para poder montar ali uma metodologia minha. Hoje temos nutricionistas especializados em atletas, a gente tem coach especializado em atletas de jiu-jitsu, médicos, né? Antes não tinha. E o atleta que quer ser um campeão, ele precisa ir atrás de profissionais que vão ajudar ele a chegar lá. Só que não adianta ir atrás e não fazer o que também pediu, né? Que é o que acontece muito. Eu quero ser campeão. Querer, todo mundo quer. Agora, fazer o que tem que ser feito, que é o problema, né? E é fazer o que tem que ser feito todos os dias. Igual escovar os dentes e tomar banho. Nessa geração, principalmente essa geração agora, eu tô fazendo uma faculdade de psicologia, e você pensa numa sala que tem gente doida, é a faculdade de psicologia. Que na verdade a maioria das pessoas que vão pra psicologia é porque quer se tratar, né? A maioria. Vou te falar que a grandíssima maioria. Muitas vezes as perguntas que fazem para o professor é sobre elas mesmas. Eu falo que eu sou psicóloga de tabela. É. Primeiro porque meu marido é formado em psicologia, então eu estudei um pouquinho ali com ele, e a faculdade de educação física dá isso pra gente, né? Eu sou personal, todos os dias, lidando com problemas dos outros também. Às vezes eu fico só na terapia com os meus alunos. Caraca. Então eu sou psicóloga de tabela. E assim, dificilmente as pessoas querem pagar o preço pra chegar no resultado, só querem resultado, né? Você falou, pô, no começo... E imediato, rápido. No começo eu treinava, eu dormia 4 horas por dia, quando eu dormia, conseguia dormir, né? E assim, aí você vê, hoje, você concilia a sua vida sendo mãe, sendo esposa, sendo empreendedora e sendo atleta, né? E tem gente que fala, não dá porque não tenho tempo. Como você não tem tempo? Dá um jeito, gente. Na minha opinião, se quer a pessoa, dá um jeito. Ela vai fazer acontecer. Não tenho tempo, ela vai arrumar. Ela vai fazer o dia dela virar 30 horas. E a Karina personal? Como que funciona a Karina personal trainer? A pessoa chega e fala, pô, preciso de um personal. Em que momento a pessoa fala que ela percebe ou que você acha que tem que ter uma virada de chave para ela falar, não, se eu não buscar a ajuda de um personal não vai rolar? O que você percebe nesse ponto? Quando a pessoa se olha e ela não gosta daquilo que tá vendo, né? E vê que, ela precisa de ajuda, que ela sozinha ela não vai conseguir. Tem gente que é teimosa.
Eu falo por mim. Tem gente que é teimosa. Gente, até eu tenho um personal. A personal tem personal. Eu tenho um personal que monta o meu treino, porque senão eu vou ficar na zona de conforto, né? É do ser humano isso, ficar na zona de conforto. Desde os primórdios, né? Que caçavam pra caramba pra poder ficar depois meses sem ter que caçar, né? Então é ficar na zona de conforto. Meu, sai da zona de conforto, gente. Não adianta, pra tudo que você quer na sua vida, você vai ter que sair da zona de conforto. Tem que sair. Ah, é verdade. Não dá, nada cresce. Tem que mudar essa chave. Nada cresce na zona de conforto. Não vai, você quer mesmo? Então vai e faça o que tem que fazer. Mas não consigo. Primeiro, já começa a mudar a palavra, né? Eu acredito muito da energia, do que a gente fala pro universo, ele volta. Se eu falar que eu não consigo, eu realmente não vou conseguir. Sabe por quê? Porque eu já sei que eu não consigo. Por que eu vou me dedicar àquilo que eu sei que eu não consigo? Agora você pegar e falar assim, eu vou conseguir, não importa quando. Eu vou fazer até o final. Eu vou até o final. Se eu não conseguir hoje, eu vou amanhã e depois, até eu conseguir. E é assim. Não, não deu certo hoje. Chega, não quero mais, isso não é pra mim. Isso não é pra mim. E se eu tivesse desistido do primeiro Mundial, há 15 anos atrás, eu teria sido campeão mundial agora? Não teria. Não mesmo. Realmente. E você falou do campeão mundial, me lembrou aqui. Eu até estava conversando com você antes de começar. Eu vi um vídeo seu que você falou assim: quer dizer então que a IBJJF não me considerou uma das favoritas. Tá bom. Vou lá buscar. E foi lá e buscou. Como foi essa história? Conta pra gente aí. Bom, vamos lá. IBJJF. A IBJJF, para começar, para dar um contexto aqui para quem não é do jiu-jitsu, é a principal entidade, né? Então, é quem manda no jiu-jitsu. Se você é campeão da IBJJF, é o que vale. É o principal. Existem outras confederações, mas é o principal. Então não adianta nada você ser campeão mundial CBJJE se você não é campeão mundial IBJJF. Não vale nada o seu título CBJJE, né? E olha, eu vou te falar que às vezes o CBJJE é muito mais difícil, porque são brasileiros, os brasileiros são os mais duros. E aí, o Mundial da IBJJF é nos Estados Unidos. São todos os brasileiros que têm oportunidade para ir para lá? Então tem muita gente dura que não consegue ir para lá. Então o que sobra é o CBJJI. Porém, a nível jiu-jitsu, o que conta é a IBJJF. Então beleza. 16 anos investindo muito dinheiro na IBJJF. Muito, muito, muito. No último ano, eu investi 120 mil. Caraca. Do meu dinheiro. Eu tive pouquíssima ajuda, assim, digamos que dos 120 mil, 10, 15 foi de Bolsa Atleta, com algumas ajudas, assim, de patrocínios, que na verdade não foram patrocinadores, foram trabalhos de influenciador, né, que são diferentes, né? Então, com esse dinheiro como influenciadora, eu consegui estar lutando esses campeonatos. Então foi muito dinheiro. 120 mil reais, eu dou entrada na minha casa. Eu não tenho a minha casa própria. Caramba. Eu poderia ter dado entrada na minha casa. É muito dinheiro, né? Investi. Quando eu cheguei em janeiro do ano passado, eu já estava 2 anos sem competir, porque eu vim de parto. Pandemia, parto, cirurgia no joelho. Nossa. Então, pensa só, praticamente desde 2019, sem competir direito. Só nos picadinhos, assim, tipo, fazer um campeonato, acontecer alguma coisa. Mais ou menos desse jeito. E aí, eu já estava 2 anos já após cirurgia de joelho, sem competir. Aí eu falei, e aí eu ganhei um campeonato que não era da IBJJF no ano anterior, em 2023. E eu falei, cara, eu vou entrar janeiro, já lutando no europeu. Eu vou ganhar peso absoluto. Se eu ganhar peso absoluto sem treinar, porque eu não estava treinando. Se eu ganhar peso absoluto sem treinar, eu vou terminar o ano como número 1 do ranking e eu vou fazer o Grande Slam. Eu vou ganhar medalha de ouro em todos os campeonatos que eu entrar esse ano. E não vou fazer nada demais. E ainda vou competir no fisiculturismo, que é totalmente diferente. A dieta, o treino, a vida é totalmente diferente. E eu tomei essa decisão e fiz acontecer, né? Então, eu trabalhei duro. Eu fui campeã europeia, peso absoluto. Eu fui campeã pan-americano, peso absoluto.
eu fui campeã do Internacional de Master Peso e Absoluto no Rio de Janeiro. Campeã dos Open, São Paulo Open, Rio Open, Curitiba Open. No Mundial, no Brasileiro, eu fui terceiro na categoria e campeã absoluta. No Mundial, eu fui campeã absoluta e vice-campeã e terceiro lugar na categoria, né? Ou seja, todos eles eu fui campeã absoluta. Então eu fiz o Grande Slam no absoluto. Não consegui na categoria, que foi por pouco, mas eu fiz o Grande Slam no absoluto. Só que daí quando chegou na semana antes ali do Mundial, a IBJJF começa a fazer ali, tipo, algumas postagens para dar uma aquecida no público, né? Bom, um campeonato mundial de Master é separado do mundial de adulto, né? O ano inteiro a gente tem um calendário que é voltado para o adulto. Então a mídia vai para adulto, né? Toda a plateia volta para adulto, quer ver os campeões mundiais, quer ver a galera do adulto. E o Master é sempre tirado de lado, principalmente nós mulheres, né? No Master masculino, 1, 2 ali, você ainda vê ainda uma mídia em cima. No feminino já é mais difícil. Ai, gente, desculpa, peraí. Eu te editar. Remédio pra tomar. Aproveita que a gente vai editar, explica o que é Master e adulto pra quem não conhece. Tá. Então, pra explicar aí pra galera que não sabe o que é Master e o que é adulto, é a idade. Né? Então, a gente tem lá o juvenil, por exemplo, que vai até 18 anos. O adulto, do 18 até 30. Aí, dos 30 e diante, tem o Master, que é Master 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Master 1 é de 30 a 35, o Master 2 é no ano que faz 36 até 40 e por aí vai, de 5 em 5. Esse ano, eu entrei no Master 2 já. Né? Então, só para vocês terem uma noção do contexto aí. E aí, o ano inteiro, só adulto. Então, a mídia toda no adulto. E aí, você fica de ladinho. Quando chega o Mundial, o que a gente espera? Que a mídia se volte para os atletas Master. Mas não os Master que vão lutar o primeiro campeonato de Master no Mundial. E sim os Master que estão vindo, ó, trabalhando, que lutaram todos os campeonatos o ano inteiro de Master, que estão lutando desde quando entrou no Master, né? Mas aí chegou na hora, eles exaltaram apenas as atletas que estavam chegando. Acho que tinha uma ou duas no máximo atleta ali que já era Master, porém elas competem no adulto. Elas não competem de Master, elas só lutam o Mundial de Master. Então deram a mídia pra elas. E as meninas que estavam no primeiro campeonato de Master, que nunca tinham lutado nenhum campeonato de Master, colocaram elas como favoritas pra poder ganhar. E eu tenho outras atletas, como a Pacheco, a Danusa, né? Tem várias meninas, a Sabrina, que fazem um trabalho incrível no feminino em todas as categorias Master. Não tem só eu. Várias atletas que estão aí, ó, trabalhando. Antigamente nem tinha atleta de Master. Hoje, as chaves do feminino Master tem até mais atleta do que no adulto. Tem mais luta pra fazer no Master do que no adulto. Caramba. Entendeu? O World Pro ano passado eu fiz 6 lutas. No adulto e as meninas iam ter que fazer 3. Olha só a diferença. Total. Tinha bem menos meninas do que no Master. Então, assim, por que as pessoas não consideram o Master profissional, por exemplo? Por quê? As pessoas falam assim, no Master não é mais profissional, por isso que não tem a mídia. Por quê? Eu faço as mesmas coisas, eu treino tanto quanto, pago o mesmo valor de inscrição, a medalha é igual às vezes, porque às vezes eles fazem medalha diferente, a do adulto às vezes é mais bonita, né? Não tem mídia pra gente, tem mídia só pro adulto. Eu fiquei assim, puta. E aí não foi só isso, né? Ai, nossa, o reconhecimento, caramba, você tá fazendo mimimi, tá chorando à toa, nananã. Tem que chorar, eu tenho, porque eu investi muito dinheiro. A única coisa que eu queria era um reconhecimimento. E eu não investi dinheiro e só falei. Eu fui lá e fiz. Eu era número 1 do ranking no Master 1. Quem que tinha que ser exaltada? Claro. Era eu. Sim. A número 1 do ranking. Era eu que estava mantendo naquela categoria. Eu tinha que ser exaltada. Não tive. Não me falaram nada. Eles não abriram a boca para poder responder minhas mensagens.
Eu fiquei assim, eu já fui pro Mundial assim, tipo, puta, merda. Nem queria mais estar aqui. Sabe, você já vai, tipo, gastando dinheiro nisso daqui, pra eles nem me reconhecerem. Aí, beleza. Não para por aí. Número 1 do ranking. Todos os anos, eles faziam a premiação do ranking. O que eles faziam? Eles paravam o evento, montavam o palco. Montava o palco, não. Chamava os atletas e fazia a premiação ali. Falava o nome de todo mundo. Então, todo mundo que está no ginásio via, né? Celebrava junto. Esse ano, eles decidiram fazer separado, né? Só que, detalhe, eles fizeram a premiação na hora que eu estava lutando. Putz. Eu levei todas as minhas medalhas do ano inteiro, que eu consegui na IBJJF. Levei a camiseta de um dos meus apoiadores, que era a Montec na época, né? E aí, idealizei aquele momento, eu entrando com a camiseta, com todas as medalhas no peito, recebendo meu quadrinho de primeiro, tirando uma foto, tal, nananã. E eu não tive. Quando eu saí do pódio, do absoluto, aí me falaram assim, Karina, você não vai pegar o seu quadro? Eu, como assim, gente? Ninguém me chamou. Ah, foi no palco do lado ali. Cara, eu tava lutando. Não tinha como eu pegar. A minha categoria ninguém pegou, porque as meninas estavam lutando. As outras categorias pegaram, conseguiram pegar. A minha ninguém pegou. Teve que pegar todo mundo depois. Isso é muito injusto. E aí não para por aí. Eu campeã do absoluto, peguei pódio na minha categoria, né, que é acima, é super pesado, é acima de 82 quilos, e não tem uma foto minha lutando. Nada? Nada. Nada, nada, nada. Aí você manda mensagem, você pede foto, pede isso, pede aquilo. Porque, meu, a gente que é atleta, a gente depende desse material, dessa mídia que eles fazem da gente lutando. Não são todos os atletas que têm condições financeiras para poder pagar um fotógrafo particular. Eu sou essa. Eu não tenho, principalmente nos Estados Unidos, que eu nem conheço ninguém. E ainda tem que pagar em dólar para poder tirarem foto minha, sendo que eu pago R$1.000 de inscrição e não tem uma foto minha lutando. Caramba. A número 1 do ranking é muita sacanagem. Não tem foto minha lutando brasileiro. As fotos que tem é do meu celular que eu pedi pra tirarem. Caramba, meu. Entendeu? Aí eu falei assim, quer saber? Meu, ano que vem eu não vou lutar mais em BJJF. Meu dinheiro vai ser investido na JP, porque pelo menos na JP eu consigo lutar 2 categorias, que é o Master e o Adulto. Eles montam a chave de um jeito que dá pra gente lutar os dois, e no Adulto ainda dá dinheiro. Entendeu? Então eu vou lutar nas 2 categorias. Vou lutar de adulto e vou lutar de master. E esse ano eu quero ser, a número 1 do ranking no master e ficar pelo menos entre as 5 primeiras no adulto. E eu vou fazer acontecer esse ano. Vou fazer. Eu não tenho dúvida nenhuma. Só precisa de dinheiro, porque são 10 viagens internacionais que estão na lista. Nossa. Uma é mês que vem pra Londres e eu ainda não tenho dinheiro pra ir, mas eu vou. E aí aproveitar esse gancho, entra outra coisa. O Brasil, ele não investe muito no atleta, né? Investe praticamente só no futebol, né? Só no futebol. Né? Futebol tem as empresas, né? Tanto os patrocínios, que são as marcas, quanto os clubes, que são empresas privadas, né? Mas para todo o resto, o Brasil não enxerga. Não. Né? O Brasil não vê. Hoje, para um atleta conseguir um patrocínio, tem algum meio ou é só na raça, no network e na sorte? Não, isso jamais, gente. na raça, olha só se você for muito sortudo, você nasceu com a bunda virada lá pra lua. É difícil, tem que trabalhar. Assim, eu acho que hoje não existe mais esse negócio de patrocínio. Somos contratados para ser influenciadores. Ponto. Entendi. Antigamente contratavam modelos para fazer propaganda. Hoje contratam atletas. É isso. Só que o que as pessoas não veem, né? Por exemplo, para eu poder ter eu entendo que o patrocinador, ele quer um retorno. Ele tá investindo em você, né? Não é uma ajuda, gente. Não. Atleta não precisa de ajuda. Atleta quer ser reconhecido. E reconhecimento é financeiro. É um investimento. Você vai investir o seu dinheiro em mim, porque eu vou te trazer retorno. Eu vou te levar cliente, eu vou levar gente que vai comprar o seu produto, a sua marca, vai conhecer a sua marca. E não é só uma venda, né? É a propaganda mesmo. Você fazer as pessoas conhecerem essa marca, que às vezes as pessoas nunca viram na vida, né? E aí...
Antigamente, como não tinha as redes sociais, era muito difícil de mostrar e fazer esse tipo de retorno, né? Então, sempre foi muito difícil de conseguir patrocinador. Mas antes o patrocínio era colocar o pet no kimono. Era isso, o pet no kimono e no máximo uma camiseta ali e a gente exibia nos campeonatos. Hoje, como a gente é contratado para ser influencer, o buraco é mais embaixo. Porque a gente virou vendedor de cupom, né? Nossa. Eu falo que eu sou vendedor. Às vezes a gente fala, eu sou vendedor, eu tô virando vendedora de cupom. Porque eles. As marcas querem que você faça vídeos, né? E de uma qualidade como se você fosse profissional naquilo. Pera aí, gente, a gente é atleta. Mas eles acham que a gente é profissional em edição, roteirização, nananã, de vídeo. É bem essa pegada. Joga no seu colo pra fazer tudo isso. E jogam. A gente, além de ter que treinar pra caramba, fazer não sei o que, a gente ainda tem que, pensar na ideia, roteirizar o vídeo, você tem que saber de edição de vídeo. Meu, tem que editar vídeo, você tem que saber edição de foto, não sei o que, os cortes, saber música, saber o que tá acontecendo na mídia, nananã. Cara, isso leva tempo. E não querem te pagar nada. Caraca. A troca é de cupom. Você Eu te dou cupom. Gente, o cupom, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu fiquei numa marca 2 anos. Eu tirei R$2.000. Meu Deus. Em 2 anos. E postando vídeo, pra quem vê meus vídeos são elaborados. Meus vídeos são profissionais. Qualidade, tem legenda, tem contexto, tem história, tem tudo. Pra poder conseguir cupom. Caramba. Cupom de desconto. Pra tirar, às vezes, R$300 no mês. E pra vender muito cupom. Muito cupom. Caramba, cara. Entendeu? E é assim. E eles querem a qualidade que é ali. Mas ninguém quer tirar do bolsinho, né? Então, querendo fazer o que as modelos cobram muito, eles querem que a gente faça essa propaganda, ainda faça todo esse resto que tem por trás, mas sem colocar um dinheiro. E não acham que a gente não é um patrocínio e é influencer. É isso. É isso. Tô na batalha. Tamo aí. Você é doido. Realmente o pessoal acha que eu tenho um monte de patrocínio. Eu não tenho. Eu vou explicar a diferença entre patrocínios e parcerias, né? Patrocínio é dinheiro, gente. É dinheiro. É o retorno financeiro. Falo nem ajuda porque ninguém tá ajudando ninguém. É um investimento financeiro. Parceria. Por exemplo, aqui. Você vem, me cede seu espaço, eu vou divulgar o seu espaço. Então, a gente tá fazendo uma troca, uma permuta. Né? Não tem a parte financeira envolvida. Você tem uma loja de roupa. Você me dá uma roupa, eu uso a roupinha, posto lá, vem no meu cupomzinho, nananã. Então, eu tenho muitos parceiros que são essenciais na minha vida. Porque muita coisa que eu teria que tirar do meu bolso. E graças a esses parceiros, eu acabo economizando. Então, todas as parcerias são muito bem-vindas. É onde a gente cria a relação, né? Mas patrocínio mesmo, financeiro, eu nunca tive. Esse ano, que eu estou com uma empresa de engenharia, né? Que é a Montec. Ela ficou de pagar as minhas passagens para este ano. Só que eu não sei se eles vão conseguir pagar todos, porque são 10. e a maioria ali tem passagem de 10 mil, aí dobra com o do professor. Então, assim, a gente tá entrando ali no acordo. Então, a maioria das viagens que eu vou fazer esse ano, eles vão entrar com a ajuda aí da compra das passagens, né? Mas em questão financeira, de ter um salário ali por estar exercendo na minha carreira como atleta, não, nunca tive. Caraca. Mas a esperança é a última que morre. Cara, E eu entrego. Cara, assim, de fora, como você... por exemplo, eu tô entrando nesse mundo faz pouco tempo, faz um ano que eu tô no Gil, né? A gente tem uma visão que é totalmente diferente. É totalmente diferente. É difícil. É difícil. E outra, eu não gosto de, por exemplo, estar no hype, que nem a maioria das meninas hoje em dia, elas estão apelando.
né? É o sensualizar, é o tirar a roupa. Nada contra, cada um com o seu. Mas eu acho que não tem nada a ver comigo. Não quero ir pra esse lado. Porque eu acho que não tem nada a ver com a modalidade jiu-jitsu eu ficar de biquíni rebolando pra internet só pra poder ganhar engajamento pra uma marca falar assim, nossa, ela engaja. Só que esse engajamento não é real e não é o que eu quero passar. Não é o público, né? Não, e não tem nada a ver comigo, né? As minhas crenças, de tudo, né? Não tem nada a ver com o meu perfil ficar rebolando na internet. Eu trago conteúdo, eu falo com mães. Sim. Né? Eu não vou ter esse tipo... Eu não quero um monte de homem tarado dando aplausos e botando foguinho pra mim. Não é isso que eu quero. Eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. E hoje o meu propósito é fazer com que cada vez mais mulheres comecem a praticar atividade física, tanto jiu-jitsu quanto musculação, qualquer coisa. É sair do sedentarismo, trazer qualidade de vida para essas mulheres, trazer informação para elas, ensiná-las a se defenderem, né? Ajudar as mulheres. Eu tenho uma missão. Então, rebolar minha bunda por hype, por engajamento, esquece, não vai ter. Então eu prefiro não ter e não ter um patrocínio porque não tô no hype do que sair de fora com os meus valores, né? Com certeza. Os valores são negociáveis. É. E assim, existe... na faculdade lá, a gente pega muito caso para estudar, né? E ainda existe uma fragilidade muito grande do senso comum admitir e entender que hoje não existe mais as barreiras, né? As barreiras de gênero, por exemplo. Pô, você é atleta, você é fisiculturista, você é campeã de jiu-jitsu, e você é mãe, você é esposa, e você é empreendedora, você faz o que você quiser. E editora de vídeo, roteirista, foto, roteirista, né? Mas ainda existe a barreira do senso comum, que as pessoas têm a dificuldade de entender que isso é o que tem que ser, né? É o básico, né? Uhum. E por isso que existe tanta dificuldade. Baseado nessas dificuldades que ainda existem, né? Uma mulher que quer sair do zero absoluto, que quer começar alguma coisa, ela tem a barreira do próprio marido, tem a barreira da família e tudo mais. Como que na sua visão, essa mulher ela enfrenta essas dificuldades para poder começar a mudar a vida dela, seja para emagrecer, seja para contratar um personal, porque às vezes o marido é ciumento a ponto de não querer, às vezes o marido não tem, porque eu sempre acho que todo excesso mostra uma falta, Uhum. né? Às vezes o cara tem ciúmes demais porque ele faz coisa errada, né? Uhum. Como que você vê isso hoje e como que você pode aconselhar essas pessoas a sair desse círculo que só vai levar ela pro fundo do poço? Olha, é complicado. Ainda mais porque a gente vive num mundo que é machista ainda, né? Pra caramba. Muito machista. E cada vez mais eu tenho visto páginas fazendo mais discurso de ódio contra mulheres, né? Eu tenho aparecido, assim, muita coisa, hein? A gente sempre vai estar enfrentando esse tipo de barreira, né? Então, primeiro, se inspire. Inspire-se em mulheres. Sei lá, eu recebo muita mensagem de mulheres, nossa, você me inspire. Meu, já começa por aí. Começa a seguir mulheres que te inspirem. Veja o que elas fazem de diferente. Acredite em você. Acredite que você é capaz, de que você pode fazer o que você quiser. Uma frase que o Diogo sempre fala: o que um ser humano faz, qualquer um é capaz de fazer. Né? Então, essas limitâncias são crenças. São crenças, tudo crença. Você acredita que você pode. Você acredita que você não pode. É você que vai colocar essa barreira. Você que permite o seu marido ter ciúmes de você excessivamente ou não. E por que eu digo que permite? Porque você tem a opção de sair. Sim. Ah, não tenho pra onde ir. Tem, sempre tem. Sempre tem. Se você procurar na internet, tem várias entidades que ajudam mulheres que sofrem de violência doméstica. A gente sempre tem. E a partir do primeiro momento, o primeiro sinal, já tem que dar um basta. Então, é você que permite. Sim. A culpa é sua. Não pelo jeito que você se veste, por exemplo.
Entendeu? Porque você permitiu, você não lutou, você não deixou. São várias coisas envolvidas. Entendeu? E isso é pra vida. Então, eu sempre trabalhei, eu sempre estive envolvida em coisas que são predominantemente masculinas. Primeiro, faculdade de educação física. Segundo, fui trabalhar com musculação. Você não via mulher atuando naquela época, 17, quase 18 anos atrás, como professora de musculação. Terceiro, o jiu-jitsu. Quarto, agora indo pro fisiculturismo, que agora que tá crescendo no feminino, né? Aí o pessoal me olha com esse bração, acha bizarro, acha esquisito. Eu tô começando a acostumar já e começando a achar bonito. Então, assim, é tudo você que põe esse limite ou não. Eu sempre falei assim, cara, se esse cara tá fazendo, eu vou fazer também, tá doido? Se ele faz, eu também faço, por que não? Né? E graças a Deus eu tive uma mãe também que sempre falou assim, filha, vai atrás, você quer, vai atrás, vai até o final, né? Então, mas são barreiras que sempre vão existir. Sempre, 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 sempre. E um pedido para as meninas, juntas somos mais fortes, né? Ajude sua amiga. Tá vendo que ela tá numa situação zoada? Ajude ela. Leve ela para um jiu-jitsu, leve ela para uma musculação, incentive, dá um emprego. Viu que ela tá passando necessidade, colabora. Meu, é a gente que tem que se ajudar. E eu só vejo mulheres criticando umas às outras. Uma falando mal da outra. Uma com inveja da outra. Pô, sua amiga abriu um negócio. Que da hora, parabéns. Esses dias mesmo, uma das minhas principais concorrentes aqui do Tatuapé, ela vai abrir o estúdio dela. Cara, eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz de ver o crescimento. Cara, ela vai abrir um estúdio 100% para mulheres. Que top. Há anos atrás, jamais isso aconteceria. Então, eu aplaudo a minha concorrente pelo trabalho que ela está fazendo. Que vai agregar não só para ela, vai agregar para mim também. Mais mulheres vão treinar. Então, assim, às vezes as pessoas têm... Olha assim, ai, nossa, você viu que metida? Abriu lá um estúdio. Nossa, tomara que feche logo. É as coisas que eu escuto. As mulheres não torcem pelas amigas delas. Não compram os produtos da amiga dela. Não indicam a amiga dela. Como é que vocês, que são mulheres e não ajudam as suas amigas, como é que a gente vai vencer todas essas barreiras no mundo machista? E outra coisa, né, que... Gostaria até de falar sobre o feminismo, né? Eu vejo muitas mulheres criticando o feminismo. Ah, porque essas feministas... Cara, você vota por causa das feministas. Você tem o seu emprego por causa das feministas. Você pode treinar numa academia por causa das feministas. Então não critique as feministas. Feminismo não é sair pelada na rua e fazendo protesto. Feminismo é o dia a dia trabalhando em prol das mulheres, ajudando as mulheres a se levantar. Isso é feminismo. Não é querer que os homens acabem da face da terra. Não é isso. E sim os nossos direitos como mulher, como eu estar exercendo a mesma função que um homem e receber igual, não menos. Isso é ser feminismo, mas é todo dia, não é só abrindo a boca e falando assim, direito das mulheres. Não é isso. Falar até papagaio fala. É trabalhar. É trabalhar todos os dias. Realmente. Realmente esse é um ponto muito complicado, que as pessoas elas confundem muito lutar pelos direitos com impor a sua vontade, seja lá qual for. Aceita de goela abaixo. Não é assim. Não funciona assim. Ninguém é obrigado a aceitar nada. Já começa por aí. E assim, até a próxima pergunta que eu ia fazer, você acabou abordando um pedaço dela aí. No fisiculturismo, ainda existe muito machismo, muito preconceito com as atletas femininas, ou isso já mudou e evoluiu? Porque antigamente tinha uma coisa que era predominantemente masculina, né? Eu acho que já tá mudando bastante, né? E eu acredito que essa nova categoria que se chama wellness, né? É nova porque acho que deve ter uns 10 anos, 15 anos no máximo. Então é uma categoria nova e foi criada no Brasil, inclusive, né?
é uma categoria mais delicada, né? Digamos assim, que é um corpo mais abrasileirado, bundão, colchão. Isso fez abrir portas para o mundo do fisiculturismo no geral. Tanto para as meninas que são as biquínis, que são as mais magrinhas, quanto as bodybuilding, que são aquelas mulheres monstras gigantescas, né? Antigamente, praticamente só existia as bodybuilding. Não tinha essas outras categorias. Então a mulher tinha que tomar muito hormônio para poder ficar daquele jeito. Então muitas morriam, né, por causa disso. Não tinham qualidade. Parte estética, então, nem se fale, né? Pra poder conseguir competir no fisiculturismo, quem gostava daquilo. Hoje não. Hoje tem várias modalidades, né? Que foram criando. Então, eu acredito sim que o preconceito em cima disso tá muito menor. Deve existir ainda assim. Eu, graças a Deus, não passei por isso. Eu passei preconceito não como fisiculturista, mas sim como professora de musculação. Como Caramba. professora. De tipo assim, homem não querer que eu monte o treino dele porque eu sou mulher. Nossa, que imbecil. Já passei por várias situações desse tipo. E pra mim, tô nem aí. Não quer que eu monte, o problema é seu. Né? Tô nem aí pra isso. Mas hoje eu vejo que eu sou bem reconhecida, né? Não só por homens leigos, mas também por profissionais da minha área. Eles me reconhecem como uma puta de uma profissional. E eu sinto isso, né? Foram barreiras que eu tive que enfrentar. Mas nunca foi fácil. Imagina eu, 17 anos, estagiária, sem saber nada de musculação, montando treino de marmanjo. Imagina que é uns absurdos. Mulher, que nem tinha na época. Mulher dava aula de ginástica. Verdade. Ficava lá fazendo glúteo, abdômen, na musculação. Entendeu? Hoje não. Hoje vários homens me procuram pra montar o treino. Show. Uma coisa que me marcou muito na minha trajetória no Gil, na Almeida, especificamente, foi o único lugar, pretendo treinar o resto da vida lá. Foi uma cena, cara, que foi bem no comecinho. Eu tava 20 quilos mais gordo, né? E tava lá fazendo aquele processo que você falou, que você mal aguenta fazer o aquecimento, né? Eu, o Luizão que tá ali na técnica, a gente lutava pra conseguir chegar no final do aquecimento, né? Sim. Mas teve uma cena que eu acho que eu nunca vou esquecer. Eu lá, morrendo, o Diogo, seu esposo, cara, ele tem uma porrada de título. O cara é campeão mundial, o cara é campeão europeu, o cara é campeão paulista, o cara é campeão... Enfim, um monte de coisa. Esse cara, com esse repertório, parou, falou, vem cá, vou te ajudar. Pegou na minha mão, ó, é assim que faz um rolamento. Sabe? É assim que... você mesmo lá treinando, pô, você acabou de falar 200 milhões de títulos, campeão mundial e tudo mais, e você chamando faixa branca pra treinar com você. Então, ó, vou te ajudar aqui. Então, essa humildade, né, é uma coisa que me marcou demais. Isso eu encontrei na Almeida. Né? Uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo. Toda vez que eu vou falar da Almeida, eu falo, olha, lá tem gente que é extremamente graduada e posicionada nesse mundo, atleta profissional, campeão do mundo, campeão do Brasil, campeão paulista, campeão europeu. E essa mesma pessoa vai treinar com você, vai te respeitar e tudo mais. Esse respeito é uma coisa que eu achei fantástico. Eu sempre falo pra todo mundo. Eu vejo que isso tem muito lá dentro. Uhum. E eu sei que é a família Almeida, né, ao cujo você faz parte, que idealiza isso. O que você me diz, né, o que você me fala para aquela pessoa que ainda tem medo? Medo de falar, não, eu sou muito gordo, eu sou muito desajeitado, eu sou muito lento, eu sei lá, eu não consigo correr. O que você fala para essa pessoa que precisa sair desse zero? Porque eu fui essa pessoa um dia, né? Sim. Mas eu tive um amigo que tá ali, né? Precisa botar uma câmera pra você, Luizão. Que me ajudou a chegar lá, né? E toda a estrutura que vocês montaram me ajudou a estar aqui hoje. Mas o que você fala pra essa pessoa pra ela chegar um dia a ser uma Karina da vida? O medo vai com medo mesmo, gente. Não, você já tem. Eu adoro O isso. máximo que pode acontecer é dar certo, certo? Então, isso é o... é clichê, mano, mas é isso mesmo. Vai com medo mesmo. Pensa o seguinte. Você vai pra uma escola de jiu-jitsu, né? Pelo menos, nós não somos uma academia comum de jiu-jitsu. Somos uma escola de jiu-jitsu. Aí as pessoas falam assim, mas eu não sei nada. Quem disse que você tem que saber? Você tá indo lá pra aprender.
É um passo de cada vez. É igual aprender a andar, né? Então, você não vai sair já correndo. Você vai começar a rastejar, aí você vai engatinhar, você vai dar seus primeiros passinhos ali meio tortinho, aí você vai começar a melhorar o seu andar, vai se firmar, depois você vai começar a trotar, aí você vai correr. Depois que você começou a correr, você vai aperfeiçoar a sua corrida. Entendeu? Então, isso é lapidado. É dia após dia. Você não vai chegar lá já fazendo armlock voador, berimbolando. Não vai. Você primeiro vai ter que aprender a controlar o seu corpo. Você nem controla o seu corpo ainda. E isso é todo mundo. É todo mundo. Desde aquele cara que sempre praticou, por exemplo, uma musculação, sempre foi ativo, para aquela pessoa que nunca fez uma atividade física na vida, sedentário total. É igual. É devagar. É um processo. E curta o seu processo. Curta cada vitória sua. Hoje você pode não conseguir concluir o aquecimento. Amanhã você vai conseguir concluir esse aquecimento. Depois de amanhã você vai fazer o aquecimento e vai começar a fazer um rola. Depois você vai começar a fazer a aula inteira. Aí você vai querer competir. Aí você vai melhorar essa competição. E assim vai. É que as pessoas não querem passar pelo processo. Elas já querem, que nem a gente estava falando lá no começo, o resultado imediato. A pessoa não quer ter, quer ser milionária, mas não quer ter uma carteira de trabalho assinada. É difícil. Entendeu? Não quer, tipo, ai, eu quero ser a melhor personal do mundo, mas eu não fiz nenhum estágio na área de musculação. É ser o estagiário, é ser o iniciante, é aprender a andar. Vai lá, curte o processo, curte cada vitória. Caraca, hoje, eu consegui fazer o aquecimento inteiro, foi da hora, eu não saí morrendo. Mas no último rola, não aguentei. Tá tudo certo. Até a gente que é faixa preta, às vezes não aguenta fazer o treino inteiro. Tem dia que eu não aguento. Ontem mesmo eu tive que dar uma parada. Falei assim, não, gente, vou dar uma parada aqui que não tá dando. E tem época que, nossa, eu tô uma máquina. A gente tem isso daqui, né? A vida é assim, altos e baixos, altos e baixos. E é normal. É pra todo mundo isso. Às vezes a gente tem uma ilusão de que a gente vai ser sempre alta performance em tudo, E vai achar que as pessoas vão zoar. Ai, vão rir de mim. Eu vou passar vergonha. Relaxa, todo mundo já passou por isso. E tá todo mundo tentando sobreviver. Tá todo mundo tentando só sobreviver. E cada um com o seu motivo. Exatamente. Tem gente que tá ali pra perder peso, tem gente que tá ali pra fugir da esposa porque não quer ir em casa, vai ficar a mulher enchendo o saco. Tem gente que tá ali porque... Olha eles fazendo assim, ó. Porque viu alguém brigando na rua, entrou em choque e não quer passar por isso. Uhum. Tem gente que tá ali porque trouxe o filho e acabou treinando junto. Então, cada um tá pro seu objetivo. Eu tenho certeza que ninguém tá ali porque começou porque queria ser campeão. Sim. Imagina Se tiver, é 1%. É verdade. O ser campeão vai acontecendo, entendeu? E é de cada um. E entenda que o jiu-jitsu não necessariamente você vai treinar para competir. Você não é obrigado a competir. Você não é obrigado a treinar todos os dias. É simples assim. Verdade. Cara, assim, Só vai. Conversar contigo é uma aula, sabe? É uma aula. Ver você lutar é uma aula. Eu já tive a oportunidade de ver você lutar. Os treinos é uma aula. Conversar é uma aula. Pô, é fascinante. E eu gosto de conversar, pode chamar mais. Vou chamar sempre. Agora me fala uma coisa. Eu falei que ia fazer essa pergunta pra você. O Titi, aí você pode falar tanto do âmbito pessoal, profissional, ou atleta, aí você escolhe. O Titi, a tia Karina sabe, o Titi, você sabe que se as pessoas soubessem, a vida delas ia ser melhor. Nossa, pesado isso daí, né? Eu acho que o acreditar, né? Se as pessoas soubessem que acreditar em si mesmo vai mudar a sua vida, você vai fazer tudo que você quiser. O acreditar e sempre acreditar. Sempre acreditar, acredita. Sempre energia positiva, sempre pensando o melhor, né? De tudo que acontecer de ruim na sua vida, tire o melhor. Sempre olhe pro lado bom.
Não foca nas coisas ruins que aconteceram. Porque se você foca nas coisas ruins, você não acha uma solução para resolver aquele problema, né? Quando você olha pro lado bom das coisas, aí você olha assim para trás, caraca, eu achava que era, nossa, um absurdo. E olha só como é que eu passei por isso. É basicamente isso. Acreditar. Então tenha mais otimismo. Seja otimista, acredite que vai dar certo, que vai dar certo. Porque a nossa energia, quando você fala assim, cara, eu vou fazer, eu acredito que vai dar certo, você começa a direcionar tudo para aquilo dar certo. E as coisas começam a acontecer naturalmente. Quando você fala, não acredito que aquilo pode dar certo, você nunca vai trabalhar para aquilo dar certo. Igual eu falei ali, você não vai. Então acredita, só acredita. 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 Que Já show. deu. Já aconteceu. É Que isso. show, que show. Cara, fantástico. Karina, eu quero agradecer demais Imagina. pelo seu tempo, por você ter compartilhado tudo isso com a gente. Foi um prazer enorme você estar aqui. Eu vou fazer de tudo pra trazer o Diogão pra cá. Vou pedir pra você vir de novo Vamos vir aqui. junto. Marcelão vai vir sexta-feira pra cá. Legal. Gente boníssima também. O Marcelo é muito engraçado. Marcelo é adoro. resenha demais, né? Foi o Marcelo que me machucou, hein? Eu falo aqui. Eita, sério? Ele que rompeu meu último ligamento do joelho. Eita! Eu falo. Mas já me vinguei já, gente. Eu bati nele já. Marcelo é doido, todo jeito, tá? Meu, muito obrigado. Obrigado por ter concedido esse bate-papo com a gente. Imagina. E foi um prazer enorme conhecer um pouco da sua história. Prazer foi meu. Desejo muito sucesso pro estúdio aqui, conversa. Cara, eu tenho certeza que isso aqui vai ser sucesso. Vou trazer vários clientes. Ótimo. E quem sabe eu também não gravo aqui um podcast também. Vai sim, vai sim. E obrigada pela oportunidade. Foi um prazer. Bom, galera, sempre vai ter coisa boa aqui. Siga a gente. Entrar naquele clichê. Curte, compartilha. Gente, por favor, compartilha, curte, comenta, faz tudo o que tem que fazer, se inscreve no canal. Eu já tô assim, tô com vergonha, gente. Se inscreve no canal, me segue, Karina Sim. Sante Atleta, por favor, pra quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Deixa eu fazer uma pergunta pra gente finalizar aqui. A pessoa que assistiu tudo isso e quer contatar você, quero você como personal, quero treinar jiu-jitsu. A gente vai deixar as suas redes sociais na descrição do vídeo, mas qual é o jeito mais fácil de falar contigo? As redes sociais mesmo, Instagram, olho todo dia, Maravilha. só mandar mensagem lá, eu olho os direct, eu olho também as conversas que tá lá de arquivadas, só não dá em cima de mim, que essas não vejo. Esses caras que vêm, coraçãozinho, linda, maravilhosa, isso eu não respondo, mas se for profissional, pode ter certeza que eu vou responder, né? Show. Então, quem quiser contatar aí, sei lá, alguma empresa também, patrocinar, parcerias, projetos, a gente tem muita coisa. E gostaria até de pedir aqui o espaço para poder falar. Esse ano eu vou estar vindo com palestras, né? Palestras motivacionais para empresas e também cursos de defesa pessoal para mulheres em empresas também. Então, se vocês têm uma empresa que gostaria de ter aí uma palestra, que eu vou falar muito mais da minha vida, tenho muita história para contar de superação, de motivação, que eu tenho certeza que pode ajudar os funcionários a produzirem mais, né? E também ensinar as mulheres a se defender. Chama aí, que estou à disposição. Tenho muita coisa para ajudar vocês. Show de bola. Tá ótimo. Muito obrigado. Imagina. Até a próxima. Até. Vamos que Valeu, vamos. galera. Os...